Olá a todos, graça e paz. Hoje nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, no capítulo 4, que diz o seguinte: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para justiça. Amém? Meus amados, já há algum tempo eu venho falando e continuarei a insistir nesta verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos jamais nenhum homem, nenhuma igreja, nenhum ministério, nenhum pregador renomado, nenhum cantor gospel, evangélico, como você entender. Nenhum de nós temos mérito naquilo que chama o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é graça de Deus derramado de forma graciosa e muitas das vezes sem explicação, dado na vida do homem. Alcançamos essa dádiva no ato da fé. Tudo depende de fé. Tudo depende de crer. João diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus o tem por filho. Isto é, quem são os que receberam? Os que creem no seu nome. Tudo depende de fé. Existe uma tentativa descabida, humana e perigosa que tenta, em cima desta graça, tentar colocar de alguma forma a ação do homem, o mérito humano. E quando na verdade tudo é graça. Esse texto fala, o apóstolo Paulo fala: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão segundo a carne, ou seja, segundo a sua força, segundo o seu mérito, segundo a sua dedicação? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O apóstolo Paulo usa aqui, quem sabe, um dos homens que mais fez, ele e a sua família, sacrifício pela fé. O homem em que as suas obras estão muito, mas muito acima de todas as outras. Mas o apóstolo Paulo diz que ele alcançou de Deus justificação, perdão, promessas, tudo que você imaginar. Abraão alcançou, não só ele, mas a sua descendência, não por causa das suas obras. Porque as obras de Abraão foram enormes. E aí o apóstolo Paulo, ele podia se gloriar, sim, das suas obras? Pode. Mas não diante de Deus. Diante de Deus elas não têm peso nenhum. Diante de Deus, o que nós fazemos ou não fazemos constitui o mesmo peso. Mas o que nós fazemos não tem peso, pastor? Tem, mas esse peso não é um mérito, é um reflexo da graça de Deus recebida. Ora, o que eu quero dizer com isso? As minhas obras são reflexo da justiça de Deus que veio sobre mim. E não meio pela qual eu vou ser justificado. E não meio pela qual eu alcanço graça. De maneira nenhuma.
o meu bom, ou o nosso bom testemunho, as nossas, o reflexo de mudança de caráter, de postura de um servo de Deus no meio da sociedade, é reflexo da graça de Deus que já veio em Cristo Jesus para nós. E nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo diz que esse mesmo Cristo que começou em nós a boa obra, ele mesmo vai aperfeiçoando até o grande dia. Tudo é graça, é tudo Deus. Pelo que tentar colocar qualquer tentativa, por mais bem intencionada que seja, de colocar o homem como parte de todo esse processo, é carne. Terá, pois, diremos, pois, Abraão alcançado segundo a carne? É carne. É força do ego. É força da natureza pecaminosa que está em nós. Por isso que quando nós fazemos alguma coisa que nós dizemos para o Senhor, existe recomendação bíblica. O apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando sempre o outro superior a si mesmo. Por quê? Porque não temos méritos. Não somos melhores porque estamos fazendo algo para o Senhor. É fruto dessa graça recebida. Alcançamos toda essa dádiva de Deus porque cremos. Quando nós cremos, a fé substitui todo aquilo que o homem poderia fazer. Quando nós cremos em Cristo Jesus como um Salvador, como a obra, como a dádiva que Deus deu ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós cremos nisso, aquilo que eu ia fazer através do corpo é substituído por fé. Então, diante de Deus, a minha grande obra, o que eu posso fazer para deixar assim, para cumprir os desígnios e a vontade de Deus, tudo começa na fé. É através da fé que nós temos acesso à justificação, o perdão, a salvação. É através do crer. Então, a obediência no Evangelho parte do princípio de crer e não de fazer. Tem pessoas que fazem muito e crer pouco. E aqui nós entendemos que tudo baseia-se na fé. E através dessa fé nós alcançamos uma graça. E essa graça ela vai refletir em nós aquilo que nós vamos fazer. Mas entendemos que mesmo aquilo que nós vamos fazer ao longo da nossa vida, as transformações da nossa vida, aquilo que nós chamamos de um bom nome, um bom testemunho, uma boa pessoa perante a sociedade, é reflexo desta graça, não é mérito seu e nem meu. É o aperfeiçoamento que vem através da palavra, que vem através da instrução, que vem através do Espírito na nossa vida. Mas não há mérito nenhum do homem. Resumindo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Irmãos, chegou a altura de nós usarmos a matemática de João e que diminua eu e que ele cresça. Que o Senhor Jesus Cristo nos cobre com teu sangue e nos livre
de todas as tendências humanas e naturais, egoístas, de querermos e acharmos que somos diante de Deus alguma coisa. Somos fruto desta graça. Por isso que nós não podemos esquecer a mensagem da cruz, porque é por meio dela, é por meio daquele sacrifício, é por meio do sofrimento dele, é por meio das pisaduras dele que nós fomos sarados. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te mantenha dentro dessa verdade, em nome de Jesus.